Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos refletir sobre um tema muito interessante, sobre espiritualidade e medicina, como é que a fé e a ciência dialogam no cuidado da vida humana. Temos connosco aqui o António Ferreira da Silva, que é médico e é jesuíta, que alia a sua experiência em medicina, filosofia e bioética para aprofundar esse diálogo. O nosso objetivo é mostrar que a espiritualidade não substitui a medicina, mas enriquece o cuidado integral de forma acessível a todas as idades. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia, Sandra, obrigado. Mas antes disso, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o António a orientar para nós. Muito bem, então começamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, por nos juntares aqui. Obrigado por nos ensinares o cuidado. Pedimos por intercessão da tua mãe, a tua cuidadora, Nossa Senhora, que nos ensine exatamente a cuidar da nossa saúde e dos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. António, pode partilhar connosco um pouco da sua trajetória e como é que a sua vocação se conecta com a sua paixão pela medicina? Sim, desde que eu me lembro, desde que eu tenho consciência de mim, de 3 aninhos, que eu dizia que queria ser como o meu avô, queria ser neurocirurgião. Como é óbvio, eu não fazia ideia o que isso significava. Mas o bichinho ficou lá, ou seja, desde sempre que eu queria ser médico. Pronto, e levei isso assim afincadamente e acho que não entrei para a faculdade enganado. Pronto, a minha vocação eu via como cuidar de outros. Sim, e havia assim uma paixão por poder, depois muito literalmente, entrar no corpo de outros para poder transformá-lo em melhor. Pronto, e daí a paixão por ser cirurgião. E depois o que aconteceu foi quando acabei o curso, em 2018, acabei por... enfim, alterar só um bocadinho a trajetória ou a perspectiva desta mesma vocação. E o cuidado passou a ser um cuidado mais integral, mais interior também. E, portanto, comecei a perceber que havia aqui um chamamento a cuidar da pessoa toda. Portanto, eu vejo a minha vocação religiosa e também sacerdotal, ainda não sou padre, mas estou a caminho, muito ligado também a esta vocação do cuidado, acima de tudo. Sim. Não ponho tanta vocação à medicina, mas ao cuidado do outro. Do outro. Sim. Neste momento, em que fase é que está do seu caminho vocacional? Sim, é tudo nome... Eu sou jesuíta, portanto, na Companhia de Jesus é tudo nomes estranhos. Estou numa fase chamada magistério. Sim. Que é uma fase que, tipicamente, nós entre a filosofia e a teologia, porque nós fazemos os estudos separados, temos um tempo de nos pôr à prova no trabalho. E portanto, é um bocado, às vezes brinco a dizer que é uma espécie de estágio profissional em que estamos a trabalhar como padres ainda antes de o ser. E por isso estou neste momento em Coimbra, num centro universitário. Terra boa. Sim, terra boa. Um bocado suspeito em dizer isso, mas é terra boa, com boa gente. E por isso, ali junto dos universitários, estou a ajudar o padre João Manuel lá no centro universitário. Como é que define a espiritualidade no contexto de cuidado em saúde? A espiritualidade, pois aqui há alguns termos que se confundem, não é? Ou que se interligam entre a espiritualidade, a fé e a religião. Pronto. Então, a fé é sinónimo de confiança. É confiar que algo existe para lá de algo ou alguém. Isso depois, pronto, a fé é cristã, então, Deus, que é a Trindade. E a religião como a forma de concretizar essa mesma fé. A prática, não é? É um bocado a prática da fé. Pronto, e por isso, cristão católico é desta forma. Sim. Dentro da Igreja Católica. Então, onde é que entra aqui a espiritualidade? Entra não só nesta parte da fé e da religião, mas também temos que dar um passo atrás. Parece-me não. Também há vários autores que vão defendendo assim, que é uma questão antropológica, ou seja, do que é o ser humano. E pronto. E a antropologia cristã define muito claramente que o ser humano é um ser relacional, ou seja, vive para a relação, da relação para a relação, e, por outro lado, é um ser profundamente espiritual. E eu acredito que esta é uma definição de ser humano que pode ser transversal a qualquer pessoa de qualquer credo, ou mesmo ateu ou não ateu, enfim.
porque é isso, a espiritualidade então como uma consciência de si próprio para além de si próprio, ou seja, quase uma consciência de que eu não sou só isto, não é? Há um além, há um para lá, há toda uma transcendência que passa pela minha imanência, pelo pouco que sou. Por isso a espiritualidade é assim este chapéu lato, onde qualquer pessoa pode fazer caminho para se descobrir para lá do que é. Engraçado que esta semana eu estava a refletir sobre uma grande enfermeira, que foi a Virginia Anderson, que criou as 14 necessidades humanas básicas, e uma delas é a questão da fé. É a questão de que todo o ser humano é espiritual. E depois vem a visão holística de ver o ser humano como um todo e não só como uma parte, e aí o ser humano é biopsicossociocultural e espiritual, não é? E eu vou assim, olha, o ser humano é espiritual, não é? Não tem como fugir a isso. Sim, até às vezes... Bem, eu acho que na altura, se formos a Descartes, nós a certa altura tornámos quase bipartidários. Somos corpo e somos mente, e isto está separado. Mas depois entra aqui o espiritual e onde é que está? Ok, também entra aqui a terceira dimensão, depois a parte socioambiental, tudo. Sim. Mas é engraçado, há um autor, um jesuíta, que é o Teilhard de Chardin, ou Henri de Lubac, agora não sei precisar, sim. mas pronto, do século passado, que fala de uma antropologia tripartida, mas só que não é como se fosse uma fatias de pizza, ou seja, nós não somos só corpo e depois mente e depois... Exatamente. Não, é todo conjunto. Um conjunto, no qual o espiritual é como se fosse a cola de tudo. Pronto, porque o corpo, as minhas relações, como eu relaciono, como a minha parte afetiva, e por outro lado, como penso, como tenho consciência de mim, está tudo colado através do espiritual, que aponta-me para lá. Por isso, sim, somos seres espirituais. Em que momento do processo de doença a espiritualidade torna-se mais visível ou exigente? Acho que o fim de vida é sempre o mais dramático. É muito interessante porque a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, define o ser humano como esta componente espiritual. Sim. E liga esta componente espiritual à percepção ao propósito, à percepção de futuro, ao sentido. E acho que está certíssimo. Ou seja, para onde é que me aponto? E, portanto, quando estou perto do fim de vida, ou uma doença terminal, ou uma doença que me mete mesmo em causa mesmo a minha própria existência. Engraçado, ainda ontem falava com uma mãe de uma criança que, a jogar futebol, partiu a perna. E aquilo, de repente, são 2 anos sem jogar. Só que o miúdo tem 14 anos e imagina-se como jogador de futebol. Então, como é que ele põe em causa, ou como é que põe a questão daquilo que se vê a fazer? São 2 anos de uma parte importante. Pronto, então, aqui, nestas situações limite de parece que o meu futuro está hipotecado, ou mesmo estou em fim de vida, claramente a dimensão espiritual coloca-se com mais verdade, força. Com mais força. Neste sentido de uma procura de sentido de vida, de propósito, é o para lá daquilo que sou agora. Sim. Em situações de sofrimento crónico ou de fim de vida, como é que a espiritualidade pode trazer esse alívio, esse conforto? Sim. Eu estava a escutar a pergunta e estava a lembrar-me de uma crítica que o Karl Marx está escrito, eu acho ótimo e eu sou totalmente de acordo, que é a religião como o ópio do povo. Isso acho que para mim é o maior perigo. Ou seja, quando a religião, ou a espiritualidade, é tida como uma anestesia, um analgésico, mas já passa. E por isso, superficialmente, não sinto nada e pronto, e está tudo bem. Vai ficar tudo bem, ou vais para o céu. Ou seja, que não alivia nenhum sofrimento cá. Então, como é que a espiritualidade pode ser importante? Não sendo o ópio do povo. É uma espiritualidade desencarnada, não é? Exato, exatamente, é mesmo isso. Ou seja, é isso, é uma espiritualidade fantasma, mistério, só, para lá de quem somos, desenraizada, desencarnada. Exatamente. É mesmo isso. E, portanto, a espiritualidade ajuda quanto mais encarnado for. Por isso, quanto mais ligado à história da pessoa. Sim. E aqui eu acho que é fundamental. Nós temos Jesus Cristo, que era um contador de histórias. É verdade.
bolas, ele queria passar uma mensagem, eles faziam uma pergunta e a resposta era: vou-vos contar a história. Era uma vez. E, portanto, acho que aqui a espiritualidade pode ser mesmo fundamental quando pedimos a pessoas que estão, de facto, nestas situações limite, fim de vida, sobretudo, conte-me a sua história. Porque às vezes a contar a história, só no exercício de o fazer, mesmo que não se lembre bem, mesmo pessoas que já possam estar a nível de demência, só o facto de o fazer conseguem dar uma significação, um significado diferente à história vivida. E acho que este propósito ganha-se. Sim. É por pouco tempo, já não estou cá a fazer nada. Ok, mas tenho uma história, tenho algo que... Tenho valor. Tenho valor. Exatamente. É mesmo isso. Na sua opinião, a espiritualidade pode ajudar pessoas com medo da morte ou perda da autonomia? Totalmente. Eu aqui tenho que ser justo. Eu não pedi, não me esforcei muito. Tenho uma relação com a morte que até pode ser um bocadinho estranha. Porque eu não tenho medo nenhum. Se calhar até estar de frente para a morte. Mas para já não tenho nenhum. Até não sei se considera um bocado frio. Às vezes brinco com os meus pais que é... Pais, desculpem, não pensem que eu vos quero matar. Só estou muito tranquilo se morrerem. Mas não é nada disso. Pronto. Portanto, eu acho que ajuda muito na medida em que ajuda a pessoa a fazer um caminho de autenticidade. Pronto, é isto. Esta enraização, estar enraizado naquilo que se é. Pronto, quanto mais me conheço, quanto mais conheço a história, quanto mais me conheço para outros, ou seja, também sair do egoísmo de si próprio. Sim. Eu acho que a espiritualidade faz este caminho. Sair de si. Sair de si. Até em conversa com um outro jesuíta que é responsável pelo... Nós temos assim 2 grandes casas onde temos os nossos jesuítas mais velhos e às vezes a precisar mesmo de cuidados, e muitos em fim de vida, um em Braga e um em Lisboa. E aqui um jesuíta responsável pela enfermaria de Lisboa que chegou a esta tese que eu acho que é brilhante, que é: o nosso corpo vai definhando ao longo do tempo. Pronto, nós vamos morrendo, de facto. Vemos-nos, enfim, biologicamente as células morrem. É verdade. E nós vemos o nosso corpo, ficamos mais corcundas, ficamos dementes, isto acompanha. Sim. No entanto, nem sempre é acompanhado pela morte ao nosso ego. Aquilo que Santo Inácio, se calhar, diria, Santo Inácio de Loyola, o nosso próprio amor, querer e interesse. Pronto. E se não é acompanhado por isto, a certa altura, quando já estamos mesmo incapazes, temos um ego muito elevado que se confronta com uma limitação muito grande. E então isto entra em choque. Como é que eu agora... E entra a frustração, entra em conflito, e entra o medo, entra o que é que será a seguir. O conselho é um bocado macabro, mas é ir morrendo. Eu acho que é mesmo importante ir morrendo. O morrendo para si, não é? Que é essa a importância. António, que evidências científicas sustentam a ideia de que a espiritualidade influencia a saúde? Muitas. Não sei, é engraçado. Eu não trago artigos. Não, por acaso, trago um, vou ter a calma, porque foi um que eu achei muito interessante. Quando estava a fazer uma investigação ano passado para um trabalho que é de 82 ou 86, 82, que é assim, ou seja, é antigo, estudos e evidência científica não está como está hoje, tão disseminada e tão escrutinada. Mas era um artigo muito interessante que relacionava com o sofrimento. Pronto, porque normalmente o sofrimento é muito para lá, vai muito para lá de algum sintoma físico ou fisiológico ou da dor. O sofrimento é muitas vezes ligado a uma parte mais existencial. E era um estudo que fazia comparativo e também com abordar um caso em que o tratamento estava a ser feito, a patologia estava a ser tratada, tudo estava, ou seja, tecnicamente tudo estava a ser feito. A pessoa estava numa miséria constante. E o próprio tratamento estava a causar grande sofrimento. E foi quando se aperceberam disto e transformaram a abordagem para um cuidado mais, aqui digo espiritual, no sentido de um acompanhamento mais integral da pessoa. Mais humanizado. Mais humanizado. Era uma pessoa jovem, tinha 30 e poucos anos, era escultor e estava a ver a sua profissão e o seu ideal de vida comprometido. Quando começaram a prestar atenção a isso, a pessoa... não se curou, mas claramente morreu feliz e descansada. Que interessante. Eu acho que isto é um sucesso da saúde. Sim, completamente. É engraçado porque a morte não é uma tragédia. Não acho que seja. A grande tragédia é
quando morremos antes de tempo, quando a vida já não tem sentido, quando não vamos morrendo lentamente, tranquilamente. Essa é que é a grande tragédia, é não viver bem. Porque a morte é... Faz parte da vida. Sim, então é claro, é evidente, é denunciada que exatamente. Portanto, há sim algumas evidências de alguns estudos que vão fazendo, e agora a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos tem prestado muita atenção a esta parte, do acompanhamento espiritual em fim de vida, sobretudo, que não precisa ser feito por padres ou pastores ou religiosos, seja o que for. Não. Mesmo por quem cuida, por cuidadores, quer seja informal ou formal. E tem feito muito trabalho de como o acompanhamento integral da pessoa, mesmo com os formulários de questões relacionadas com propósito de vida e de sentido, ajuda muitas vezes à própria adesão terapêutica. Sim. Logo também é isso. Se eu adiro mais à terapia, também a terapia tem mais efeitos sobre a doença. Por isso é muito interessante ver como, não diretamente, porque isto não são os pozinhos mágicos, não é? De repente, uma macumba, uma bênção e a doença desaparece. Não. Nada é impossível a Deus e pode acontecer um milagre. Mas, em regra geral, é estes processos paralelos à doença que ajudam a viver com a doença. E essa abordagem, ela vai também dando essa dignidade à pessoa, não é? Sim. Devolvendo a sua dignidade, Sim. devolvendo o sentido, e a alma que estava atribulada acalma por ficar mais em paz, e se vier a falecer, falece em paz, não é? Isso é extremamente importante. Sem dúvida. Isso também é uma coisa também muito interessante, quando se fala da dignidade, e depois até mesmo estas discussões éticas mais fraturantes, ou de início de vida ou fim de vida, usa-se muito o argumento da dignidade. Eu acho que muitas vezes, erradamente, até dentro do meio católico, que me perdoem, que é... porque usamos a presença ou a ausência de dignidade, ou morrer com maior ou menor dignidade. Sim. Bem, mas para um cristão católico, a dignidade é inerente ao facto de sermos filhos de Deus. Isso ninguém nos rouba. Já está. Portanto, não há maior ou menor dignidade. O que existe, sim, é a percepção da dignidade que a pessoa tem. Exatamente. E aqui é que eu acho que é mesmo importante, e por isso é que a espiritualidade é importante, porque a espiritualidade, como este acompanhamento integral da história toda da pessoa, é capaz de devolver à pessoa não a dignidade, mas a percepção da própria dignidade que essa pessoa tem. Que é filha de Deus. Que é filha de Deus, muito amada, que está em relação, que vive em comunidade, que não está sozinha. Sim. E claro, e isto também ajuda, não é? E que tem um futuro, que depois da morte há esperança, há a vida eterna, há o abraço do Pai. Isto também é verdade, não tira valor. Sim, claro. Mas é esta percepção que está lesada muitas vezes, e que acho que nós, como cuidadores, quer seja formalmente ou informalmente, no hospital ou em casa, temos esta responsabilidade como cristãos. Exatamente. De abençoar a vida, dizer bem da vida, devolver esta percepção de que tu és filha de Deus, muito amada. E isso chega. Tu és digno. Já está. Já está. Ninguém te tira, ninguém tirou isto nunca. Quais os mecanismos biológicos, psicológicos ou sociais que podem explicar esse efeito da espiritualidade sobre o corpo? Isso aí tem um exemplo mais que eu acho que é familiar a todos, não é? Que é, os gregos antigos achavam que o coração estava nas entranhas. Sim. Eles não eram burros de todo, não é? Porque quando viam uma rapariga bonita, ou quando viam um rapaz bonito, ou quando de repente tinham que entrar na manhã viva para bater uma conversa, ficam mais nervosos, o que é que começa a mexer? As entranhas. Pronto. Portanto, é mais que claro que existe aqui uma relação muito íntima entre o nosso corpo e a parte física, e a resposta fisiológica, a dimensão mais psicológica, ou de ansiedade, ou de uma paz interior. Pronto, e depois está todo um mecanismo também nervoso, químico, que ajuda a isso. Claro que não, então, o cancro não se cura com uma paz interior, pronto. Mas todo o processo paralelo de sintomas, algumas comorbilidades que se podem ter, podem ser muitas vezes atenuadas pelo simples facto de uma pessoa estar mais tranquila, mais em paz, consciente. Pronto. A aceitação da doença, sim, que é extremamente importante. Parece-me a parte mais importante é mesmo essa, que é
a doença não é um mal feito por Deus, Claro. nem é como também Um castigo. os fariseus muitas vezes diziam que é exato um castigo ou pelo pecado dos meus pais. Não estamos aqui. É o que é. Pronto, e acho que é São Gregório de Nazianze, um dos padres da Igreja dos inícios, dizia o que não é assumido não é salvo. Pronto, e portanto é isso. Há esta salvação eterna da paz interior, de estar bem comigo próprio, da autenticidade, que é feito quando eu assumo a realidade, que é frágil, que é ferida, que é doente. Exatamente. E está tudo bem, eu não deixo de ser quem sou porque estou doente. Pronto. Existem riscos quando a fé é associada a promessas de cura milagrosa? Pois, totalmente. Totalmente. Até porque aqui no que toca à fé e à ciência, a fé e à medicina, enfim, a fé responde a pergunta, ou melhor, ambas respondem a perguntas diferentes. Muitas vezes a discussão vai junta no mesmo saco e isso é que é a grande confusão. Então, a fé pode-nos responder ao porquê, ao sentido último das coisas. Pronto, porque fomos criados por amor. Já há aqui uma relação com o sentido último das coisas. Enquanto a ciência e a medicina explica como é que estas coisas então. Um exemplo básico é a criação do mundo. Pronto. A criação do mundo, sabemos, foi o Big Bang. Isto não está escrito na Bíblia, a Gênesis é uma história que é preciso ser interpretada. Explica-nos um sentido último, porque é que fomos criados, mas o como a ciência depois vem responder. E, portanto, quando se mistura isso e também na própria medicina, sim, claro que é um risco grande, porque, primeiro, pode gerar falsas esperanças. Depois, porque inverte o sentido do milagre e da fé. Então, o milagre que pressupõe a fé e não a fé que pressupõe o milagre. Ou seja, eu não acredito porque o milagre me acontece. Acho que o milagre pode acontecer porque vejo de uma perspectiva diferente. Portanto, o milagre também é associado a isto, a esta mudança de mentalidade, a conversão, a metanoia, como também se diz em grego. Portanto, o milagre mais associado a esta mudança total de mentalidade e não tanto só a um milagre físico. Sim. Porque quando é por aqui, então é fácil culpar Deus, porque ainda não me curou. Porque é o meu pai, pronto, isto acaba por nos matar sem sentido. E o sem sentido é um não problema, porque os problemas têm uma solução. Claro. E o sem sentido não tem grande solução. Portanto, é uma não questão, por mais frustrante que isso possa ser. Em casos de conflito entre tratamentos médicos e pedidos espirituais extremos, como agir eticamente? Pois, acho que o foco tem que ser sempre a pessoa. Pronto. Desejo eu de toda e qualquer humanidade, ou seja, qualquer pessoa da humanidade, para um católico é fundamental. Não há possibilidade. Ou seja, a pessoa é o centro da minha atenção. Pronto, dito isto, é que é isso, entra muita coisa, não é? Seria quase entrar por aqui por muitos critérios éticos. Mas para mim o mais fundamental é o que é o ser humano. E depois aplicar isto ao concreto. O que é este ser humano que tenho diante de mim? E preciso escutá-lo totalmente. Sem preconceitos, sem julgamentos. Sim. Pronto. E depois acho que é muito perigoso impor seja o que for. Pronto. Seja o que for, por maior que seja a minha crença. Às vezes o nível de frustração é tão grande que a pessoa precisa só de ser escutada primeiro para depois poder ser proposto caminhos de esperança que nós acreditamos que temos. Agora também a esquecer, há uma fábula de Esopo, acho eu, que é um daqueles gregos, que acho fenomenal, que é um rapaz que de repente está no meio de um pântano e caiu e passou lá um tipo assim de cartola, muito erudito, e que e passa lá ao lado, assim, um scholar man, e vê e diz: meu rapaz, eu bem te tinha dito que se andasses perto do lago irias cair e podias pôr a tua vida em perigo e seria melhor. E começa ali e ele diz só: tudo bem, podes-me dizer isso tudo, mas primeiro salva-me. É justo. Sim. E acho que esta deve ser a primeira reação. Acho que é este princípio ético de compaixão total pela pessoa que tenho diante de mim. Pronto, respeitar a vida toda não é só dizer
não ao aborto, não à eutanásia, é respeitar, ser pró-vida, é respeitar esta vida toda da pessoa integralmente tem diante de mim. Portanto, escutar. E às vezes a frustração da pessoa pode levar a dizer mate-me. E uma pessoa escuta isso. Pronto. Eu acho que o trabalho... Enfim, entretanto, trabalhei num hospital há 10 anos. E acho que isto mudou um bocado a minha perspectiva, a certa altura. Por ter uma pessoa diante de mim que eu próprio fico... Pois, as coisas não são assim tão claras quando pões na prática. Por isso esta suspensão do juízo, não julgamento, acho que é fundamental no que toca a estas situações mais delicadas, fim de vida. Pronto, é mesmo fundamental. Pois é, e a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar sobre a temática da espiritualidade e medicina, em que tenho aqui o António, que é jesuíta, está aí no caminho vocacional rumo ao sacerdócio, não é? E que nos veio trazer esta realidade, visto que ele, para além de ser jesuíta, também é médico. Então, é esta temática que é tão fulcral e importante nos nossos dias, porque hoje as pessoas, se calhar, esquecem-se que têm esse lado espiritual, que tem um Deus que as ama e, se calhar, algumas até estão a perder a sua identidade de filhos de Deus. Deus não se esquece que é dos seus filhos, mas os seus filhos muitas vezes perdem essa identidade, não é? Fez-me lembrar agora um livro do Walter Ugumem, que é um escritor português. Tem um livro que lançou há pouco tempo, Deus na Escuridão, chama-se assim. Pronto, que pode ser altamente controverso quanto belo. Porque diz que Deus é exatamente como as mães. As mães que veem os filhos partir e ficam à espera que eles voltem. Filho pródigo, não é? Um bocado. E diz que ele até sabe mais ou menos qual é que é a morada onde eles estão, mas só vai lá quando os filhos escrevem cartas. É assim, que bonito. Por isso é um bocado isso. Às vezes é isso, somos nós que nos estamos afastados. Ele bem sabe onde é que estamos, mas não sabe. Respeita a nossa liberdade também. Acho isso muito bonito. Como garantir que o cuidado espiritual não ultrapasse os limites da competência profissional? Pode repetir. Como é que... Como garantir que o cuidado espiritual não ultrapasse os limites da competência profissional? Aliás, que está a dizer há bocado do... Cada macaco no seu galho. Exatamente. É isso. Há a biologia que é da biologia, há a ciência que é da ciência, há a medicina que é da medicina. A Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus. Eu diria, há a espiritualidade que é da espiritualidade. Exatamente. Porque depois Deus é um grande chapéu de chuva que abraça isto tudo. Mas a forma como eu posso abordar cada coisa, então acho que é importante, não para separar tudo, porque tudo acaba por estar muito mais interligado, mas é isso, eu não se eu for para uma cirurgia, em vez de levar pinças e fio de sutura e levar água benta e um crucifixo, eu não vou fazer grande coisa. Não é? Exatamente. Portanto, acho que há este respeito sempre... é isso, deixar que cada coisa faça o seu trabalho, mas respeitando que há espaço para cada uma. Exatamente. E é fundamental. Como é que os profissionais de saúde podem abordar a espiritualidade sem invadir a liberdade de crença do paciente? Sim, isso é fundamental, porque senão ficamos logo bloqueados à partida. Exatamente, não é? E há a quebra da confiança total, não é? Por isso é que eu acho que é mesmo importante esta noção da espiritualidade como uma questão muito mais lata, mais ampla do que a religião propriamente dita. Ou seja, eu abordar um doente, uma pessoa, espiritualmente, pelo acompanhamento integral e espiritual da pessoa, não põe em causa nunca a sua liberdade religiosa. Porque em tempo algum eu não tenho necessidade de perguntar, mas é católico? Sim. Posso, e ainda está tudo bem, mas ou impor uma oração, não, posso propor, se for percebendo que a pessoa o deseja. Portanto, assim, o primeiro grande passo, primeiro é isso, o acompanhamento espiritual, o acompanhamento mais integral, não é só reservado ao padre, é para todos, é mesmo para todos aqueles que cuidam. E, portanto, há aqui este primeiro também princípio ético, se quisermos, como há um bocado dizíamos, de estar presente primeiro e calado. É importante ouvir. Não, porque é mesmo, porque
diante de... Eu acho que todos conseguimos fazer esta experiência. Não precisamos ir a um hospital, ou ser médicos, ou enfermeiros, ou o que for. Quando alguém sofre, o silêncio parece que se torna mais confrangedor. Nós temos um bocado de pânico às vezes do silêncio e por isso temos que dizer qualquer coisa para quebrar. E às vezes não é preciso. Pronto, e acho que este é o primeiro passo, que é escutar muito. Escutar muito é isso. Ir à cabeceira do doente e estar. Ir visitar os meus avós e estar. E perguntar e ouvir as histórias. Pois é isso. Há uma história engraçada. Aconteceu comigo. Enfim, não é de exemplo, mas acho que é curiosa. Em 2023 trabalhei no hospital do Barreiro, na margem sul, e aconteceu a certa altura uma senhora que está sempre sentada no canto, junto à janela. E eu, nos inícios, eu não era o médico dela, de facto, era de outra equipa, mas fui percebendo que ela tinha necessidade de falar, porque falava muito. E uma vez que passei lá ao lado e percebi, olha, como é que está, como é que não está, e sentei-me e fiquei lá. E foi suficiente para desbobinar muita coisa. Muita coisa para lá de... E depois foi bom, porque depois fui contar ao médico dela e aquilo foi importante depois também para integrar aquilo no plano terapêutico depois da alta. Como é que... E a certa altura, nessa conversa, eu não fiz questões nenhumas, ou seja, não fiz grandes questões de se é católica ou não é. E a própria senhora tinha essa necessidade de se expressar católica, crente, que rezava, tinha essa relação. Pronto, e a certa altura aquilo foi tão fundo... isto é que eu não sei se é ético, mas para cenas que eu próprio depois então tive necessidade, ou senti essa necessidade de me expor um bocadinho, preservando também aí a liberdade de ambos. Pronto, e então aí achei, olha, sou médico, verdade, mas também sou jesuíta. Pronto, foi assim a única pessoa a quem eu disse assim de barato que era jesuíta, sem que me tivessem perguntado. Ou seja, de repente, de uma pessoa que para mim era só uma pessoa, e está tudo bem, de saber como está, como não está, e para lá da doença e para lá da circunstância ali do hospital, pronto, percebe-se que há um fundo maior e percebe-se que há uma espiritualidade cristã. Então percebe-se que há aqui algum conselho que é pedido, que pode ser dado. Por isso, o primeiro passo foi engraçadíssimo, que foi só escutar. E acho que qualquer um de nós está capacitado em fazer. Pronto, é quase caso que me apetece dizer a toda a gente que não... O silêncio não é assim tão confrangedor. E ele é super importante, porque uma boa escuta precisa de um bom silêncio. Sim, sem dúvida. António, acha que hoje, nos tempos que correm, existe ainda essa lacuna da falta do exercitar, do estar atento à espiritualidade nos hospitais? Será que isso também deveria ser mais trabalhado até para ajudar em todo o processo terapêutico? A minha experiência não é gigante, tem que ser justo. Sim. Mas não sinto assim uma lacuna tão grande. Sim. É verdade que há sempre um serviço de capelania em todos os hospitais e muitas vezes, a maior parte deles, sobretudo os maiores, integrado com outras religiões. E isso parece-me fundamental. E pronto, sendo Portugal um país eminentemente católico, a presença de um padre católico nos hospitais, o capelão hospitalar, e nos grandes hospitais até mais do que um, é constante. E a verdade é que passam a vistoria, fazem a ronda, já vão conhecendo alguns doentes que já são mais residentes há algum tempo. Os próprios médicos também acho que vão facultando essa possibilidade. Isso parece-me fundamental e acontece. Parece-me só este outro lado, que é... Os médicos não sei se acreditam todos, os enfermeiros, inevitavelmente pelo serviço que fazem de cuidado constante com o doente, já estão a fazer algo que nem sequer têm noção do bem que fazem. Eu acho que têm. E também os auxiliares de saúde, porque é de quem está sempre. Mas pronto, às vezes aqui malta da saúde pode-se escusar um bocadinho. Este campo não é meu, chamo o padre para isto. Tudo bem, se o doente quer confessar-se ou quer receber os sacramentos, não estás facultado para isso. Mas agora, escutar a pessoa para lá... Isso é inerente a todos. Eu acho que sim. Depois há só esta parte que também tem que ser justo com os médicos. Eu confesso, antes de ir trabalhar, era muito... Porque os médicos têm que ouvir mais.
E depois fui trabalhar e fiquei, ai, coitadinhos dos médicos. Não tenho tempo. Fiquei isso. É mesmo difícil. É muitas pessoas para tão poucos médicos. É mesmo. Por isso, não posso ser injusto. Acho que há essa preocupação. Os serviços de companhia existem e são importantes. Às vezes esta escusa de isto não é para mim acontece, mas ainda assim também é muito justificado com a falta de tempo. Achei muito bonito que o meu filho mais velho teve um problema à nascença e a enfermeira teve a perspicácia e se calhar foi ver ao relatório à ficha que nós preenchemos que nós éramos católicos e ela perguntou logo, foi logo que ela porque ele estava em risco de vida completamente. E ela perguntou, vocês querem acompanhamento espiritual? Nós olhámos nos olhos dela e dissemos, claro que queremos. Então, assim, de ver a sensibilidade, e era já uma enfermeira com muitos anos de estrada, e ver, assim, a sensibilidade e a perspicácia dela. E a rapidez, não é? Eu achei bonito. Na altura eu vou assim, olha, que reconfortante. E eu acredito que para muitas pessoas, quando há essa atenção, esse olhar, acredito que a pessoa também se sinta esse reconforto, esse caminho, cuidar, não é? Sim, é meio caminho andado para a salvação, é mesmo. Só o facto de, calma, alguém que repara neste pormenor em mim. Obrigado. É mesmo. Quando um paciente não tem uma crença religiosa, é possível oferecer espiritualidade como? Sim. Por exemplo, um ateu. Sim, totalmente. Como é que te vês? Como é que te vês agora? Como é que te vês no futuro? É isso, esta desesperança que às vezes, ou a frustração que a doença pode trazer enfim, não é só para católicos. Sim, claro. Não é para religiosos, não é para quem tenha uma religião. A espiritualidade é inerente a todo o ser humano. Portanto, sem dúvida alguma. E como é que se faz? É isso. Como é que estás? Ou seja, eu digo-te como é que estás clinicamente, posso dizer qual é o resultado das tuas análises, mas gostava de saber como é que estás perante esta situação. Portanto, eu acho que só o facto de haver esta abertura, e não demora assim tanto tempo, haver esta abertura para que a pessoa possa dizer, olha, então, eu até agora era assim, agora com a doença, não sei, o meu futuro está hipotecado, está mesmo, que outras formas... Acho que isto dá para fazer com qualquer pessoa. É isso. Mais uma vez, a espiritualidade como arrancar-me da minha imanência, não é? Temos um Deus que encarna para que nós possamos elevar-nos a Ele. Portanto, acho que nós temos esta quase uma alavanca de futuro para lá de nós mesmos. Portanto, é isso. Olha, de que forma é que isto te tira a percepção de futuro? De que forma é que isto tira a noção de ti agora? E às vezes isso faz com que os medos que a pessoa tem caiam por terra e ela até encara a vida de forma diferente? Sim, creio que sim. O medo é sempre uma coisa muito tramada. Sim. É muito incontrolável. E é uma tentação que eu tenho. Eu, António, achar que consigo controlar o mundo e o mundo que toco. Portanto, também posso ser aqui às vezes demasiado otimista, mas eu acho mesmo que é isso, num acompanhamento integral de escuta, é isso, o contrário do medo, não a coragem, mas esta confiança, este caminho de esperança. Eu acho que isso é possível a qualquer pessoa. Pode dar um exemplo prático de consulta ou intervenção onde a espiritualidade foi integrada sem ferir princípios médicos? Pergunta difícil. É bastante. Há bocado estava a contar a história daquela senhora. Eu acho que feri princípios éticos, não vou esconder. Não, porque a certa altura está a dizer assim, sou jesuíta, sou religioso. Não, tu és o meu médico aqui. Pronto, acho que aí não ferimos. Haver esta possibilidade na construção de relação com alguém e perceber esta liberdade. Mas estava a lembrar de uma história e voltei a esta de... É o sentido mais lato da espiritualidade, que eu acho que depois, pronto, havia permissão para que acontecesse rezo contigo. Sim. Uma senhora já também bastante idosa, sim. E que estava impecável.
Se eu tivesse entrado ali e achava que era um familiar e não um doente, estava impecável, cheio de vida, sentado na cadeira. E eu estava lá, era de facto, estava com a minha equipa, e então estava com a doente e falámos de muita coisa. Nessa altura, o senhor precisava de falar e contextualizar a sua vida. Precisava de dizer quantos filhos que tinha, quantos netos, precisava de contar um bocadinho. E foi muito interessante, porque ela de facto tinha uma doença escondida, porque aparentemente estava bem. E parecia mais ou menos controlada. E foi aquele tempo que permitiu contar-se, falar-se durante muito tempo. Que acabou dizendo algo como já sou velhota, mas estou em paz. Pronto, isso permitiu-se. Mas nem estava para morrer. No dia seguinte entrou em paragem e acabou mesmo por morrer. Pronto, isso foi assim uma coisa muito drástica. E naqueles segundos pré-morte, porque a certa altura uma pessoa está naquela decisão de fazermos manobras de ressurreição ou não, mas a senhora tem não sei quantos anos, pronto, aquelas medições muito rápidas que uma pessoa é obrigada a fazer. Há ali um momento em que rezo. Pronto, e eu, como católico, não me posso impedir a mim próprio de o fazer. Estive com a senhora. Se calhar alguém que tivesse percebido que eu estava lá ao lado podia ser um médico que não está a fazer tudo para salvar a pessoa. Pronto, eu intimamente fiz tudo que foi, naquele momento, o necessário, que era nada. Pronto, a pessoa que no dia anterior disse parto em paz, e de facto tinha idade para partir, houve uma descompensação inexplicável da doença, foi. Pronto. Então, aqui há muitos princípios éticos que são muito questionáveis. Sim, não é? sim. Mas que eu acho que é fundamental para garantir que a pessoa morre. E bem. Pronto. Em paz. E acho que ali permitir-me rezar a mim deu-me saúde. E pronto. E acredito que a senhora também foi bem. Foi em e saudável. paz. Em ambientes hospitalares intensivos, como lidar com espiritualidade, sofrimento e limites tecnológicos? Tem também essa parte. Pois tem essa parte. Viu-se muito no Covid, por exemplo, quando os aparelhos não chegavam a todos, em que decisões eram precisas ser tomadas. Aí vim totalmente para o pessoal da saúde, porque, com todo o respeito pelos doentes, enfim, a certa altura estava-se a pedir a médicos para tomarem decisões de vida ou de morte, de escolha. Quase de um barco a afundar-se, quem é que salve? Pois, aqui sim, entre esta parte do acompanhamento depois entre pares, acho que faz falta aqui espaço e tempo para os próprios profissionais de saúde poderem partilhar entre si. Porque também eles são seres espirituais e que Claro. também a espiritualidade precisa ser trabalhada Sem nos dúvida. profissionais de saúde, não é? Sem dúvida. Não são poucos os casos em que uma pessoa começa a questionar profundamente e existencialmente, porque o seu trabalho é constantemente lidar com, por exemplo, nos cuidados intensivos, pessoas que morrem. Morrem. 60% dos meus doentes morrem. E há aqui uns que morrem de uma forma muito estúpida. Onde é que está Deus nisto? Pronto, isto é um salto rápido. Sim, sim. E portanto, acho que o acompanhamento também entre pares e acompanhamento de profissionais de saúde é fundamental para enfrentar também estes limites técnicos, quando a medicina não chega. Há um princípio muito engraçado também, que se o médico não estiver saudável, não dá. Que é, e quando acabar a medicina, resta-me eu. Pronto. E acho que isso é fundamental. E se os médicos estão muito cansados, que nem os médicos enfermeiros, os profissionais de saúde, muito cansados, com menos escutados, não há eu que sobre. E se a medicina falha, parece que o mundo fica assim. Sim. Eu acho que aqui a espiritualidade também tem este papel fundamental de dar esperança, de ser motor de escuta. Sim. Então, seria importante aqui, é uma coisa que se calhar também as pessoas não pensam muito, se calhar é importante pensar na espiritualidade dos doentes, mas pensar também dos profissionais que estão ali sob pressão, têm que tomar decisões difíceis, muitas vezes lidam com situações inesperadas, muitos imprevistos, e que às vezes não é só num dia, é num, 2, 3 dias seguidos ali, sempre a tomar decisões complexas e que precisariam também desse auxílio. Sem dúvida. E que se calhar os cuidados iriam-se... não que eles não prestem maus cuidados, não é isso, mas se calhar eles até iriam estar mais inteiros e melhores na prestação dos cuidados, não é? Sim, sem dúvida.
Não diria melhor. Qual o papel da comunidade eclesial no apoio a pacientes e equipas médicas? Lembrei-me, fui uma vez, por acaso, em Lisboa, quando estava lá, à missa à igreja de São Domingos, na Baixa, que é uma igreja muito bonita. E era, se não me engano, era o padre Vítor Gonçalves, e ele, a certa altura, nisso da missa, diz: e hoje temos aqui a graça, uma alegria muito grande. Temos aqui a graça de ter connosco um senhor que eu não me lembro do nome agora, que está aqui connosco na sua comunidade, isto é meio da semana, pronto, porque amanhã vai ser operado e hoje vai receber aqui a extrema-unção. Pronto, isto foi para mim uma lufada de ar fresco. Foi, é possível trazer a doença, o sofrimento, a frustração, ou sabe como é que o senhor se estava a sentir a certa altura, para o seio da comunidade. A comunidade onde eu celebro, a comunidade que me acompanha. Achei isto um gesto tão bonito e tão simples. É muito bonito mesmo. Que, enfim, tirar nota, que já não lembrava isto há algum tempo. E de facto, é que isto é uma coisa a fazer-se. Se nos alegramos, por causa na nossa comunidade em Coimbra, vamos fazendo isto muitas vezes, que é alguém tirou, fez agora o processo, acabou o processo de doutoramento. E na comunidade eclesial dizemos, alegramos porque, não sei quantas, acabou este processo e é doutorado e é uma alegria. Também poder trazer esta emoção para público. Sim. Este tipo de cuidado. Na doença, rezamos por esta pessoa e trazemos a comunidade. Na alegria, a comunidade está contigo, mas no sofrimento também está. Até porque, ultimamente, a morte tem saído da praça pública. Antigamente morria-se mais cedo, morria-se em casa. Sim. Por isso, nós estávamos em contacto com a morte e com a doença. Hoje em dia, é nos hospitais, é mais tarde. Os nossos amigos já morreram todos. Aquilo é mais isolado. E, portanto, acho que faz falta trazer a morte para a praça pública de novo. Não de forma macabra, claro, mas falar dela, ser amigo dela. A morte então, para um católico, a morte é das melhores coisas que há. É uma catapulta para uma vida eterna, sim, exatamente. E tendo a misericórdia de Deus, é isto. É portanto, verdade. Porque temê-la. Como equilibrar o papel da ciência, exame, intervenção e tratamento, a presença espiritual de acolhimento? Sim. É isso. O profissional da saúde, tal como a pessoa doente que tenho diante de mim, é isso. É um ser relacional e espiritual acima de tudo. Portanto, este princípio inicial de é uma pessoa. É uma pessoa, eu digo olá, como é que está? Posso ajudar? Posso ser seu médico? Eu acho isto mesmo fundamental. A pessoa sentir-se escutada e querida num processo. Acolhida, não é? É isso. Isso é importante. E o acolhimento hoje em dia está tão em crise, parece-me, no mundo sociopolítico. Sei que não é tão artificial, com essa coisa da inteligência artificial que sim. Não é? Sim. Portanto, eu acho que é mesmo... É por aí, é a pessoa sentir-se acolhida na totalidade de si própria. Não ser só atendida à doença. Aí há um livro muito bonito do Tolstói, A Morte de Ivan Illich, que normalmente dizem que qualquer médico tem que ler este livro. E há uma descrição muito gira a certa altura em que o próprio está a falar da sua doença como... da sua doença não, de si próprio como... E o rim que está parado, o fígado que está torto... Então é uma descrição de órgãos que estão mal. E no meio daquilo não há pessoa. Eu acho que é fundamental mesmo que os profissionais de saúde façam a pessoa sentir-se pessoa. Porque ela não deixou de ser. É como a dignidade. Sim. Que a percepção de si próprio enquanto pessoa não se altere. Veja até fortalecida pela atenção. Aquele gesto de cuidado que também tinha falado da enfermeira consigo. Sim. Acho que isto é tão fundamental. E é algo tão simples, não é? Sim. Pronto, o cansaço tira-nos a atenção, tira-nos a disponibilidade. Sim. É verdade. Pronto, temos que arranjar forma. Temos que descansar também. Sim. Também aqui já entraríamos nas medidas sociopolíticas da saúde. Exatamente. Isso já não medo. É demasiado difícil. Há limitações ou críticas académicas ao estudo da espiritualidade na medicina? Acho que vai havendo uma atenção cada vez crescente na educação médica para estes temas. Portanto, sim. Eu também tive a sorte de dar aulas na Faculdade de Medicina da Universidade Católica. Foi assim, uma experiência muito, muito importante também para mim,
porque acho que o modelo que está ali a ser criado é de uma atenção à pessoa toda. E fui percebendo que há planos curriculares de várias faculdades. Quando estava ali em Lisboa, estava mais atento ali à realidade de Lisboa, portanto, ali a específica da Universidade de Santa Maria, também é nova. Tem aqui um pendor humano fundamental. Mesmo depois com algumas opcionais, aliás, à literatura, às humanidades. Portanto, eu acho isto já um passo enorme para algo mais. Se podia ser aprofundar-se mais, eu acho que as cadeiras de psicologia médica, procuram fazer isso. No meu tempo, as minhas cadeiras não foram muito apelativas. Eu também não fui um bom aluno, por isso posso estar a ser injusto. Eu não sei como é que estão agora, mas acho que vai havendo uma preocupação crescente e fico muito feliz por ver que há aqui uma preocupação, pelo menos humanística, humana, holística, da pessoa toda. Sim. Isto já é... Isso é meio caminho andado. É muita coisa. E tenho esta esperança enfim, que haja jovens e futuros médicos e profissionais de saúde com gabarito. Ajudaria também os concursos para especialidade, para entrar na faculdade, ter aqui um pendor também humano, ou seja, entrevista. Eu acho que isto, trabalhos com pessoas, precisa aqui de avaliações pessoais e não ser só... E relacionamento, não é? Isso acho que é mesmo fundamental. António, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Bem, isto vai ser assim mesmo à queima-roupa de tudo que fomos falando. Eu acho que primeiro, morre-se como se vive. Pronto, não há hipótese. Se eu fui egoísta a vida toda, vou morrer sozinho e egoísta. Pronto. Portanto, é começar a ir morrendo agora. Viver bem para poder morrer bem, em paz. Saudável dentro da doença. E por outro lado, é acompanhar, escutar, estar. Enfim, esta foi um bocado inusitada. O silêncio não é confrangedor. Eu acho mesmo que podíamos treinar-nos no silêncio. É verdade, eu também concordo. Na escuta. António, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Rezamos por si, pela sua vocação. Obrigado. E esperamos logo vê-lo como sacerdote. E assim que está aí desse lado, que você possa então cultivar a espiritualidade. Tenhamos essa humanidade de trabalhar nos outros, naqueles que estão ao nosso lado. Não é preciso ser no hospital. À medida que vamos encontrando as pessoas, é algo que nós podemos estar atentos e usar e colocar em prática. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.